ia crescer, meus irmãos, ia ter problemas naturais daquilo que cresce. Então, eu tive um cunhado, tenho um cunhado que teve loja de calçados, e quando ele começou com uma única loja, tudo ia muito bem, abriu a primeira filial. E depois de alguns anos ele estava desesperado porque tinham 13 lojas. Tocar 13 lojas não é igual tocar uma loja. E ele estava desesperado. O Espírito de Verdade sabia que nós íamos crescer e iríamos algumas vezes ficar desesperados. Então ele deu a fórmula. Ele disse: espíritas amai-vos. Espíritas amai-vos. Espíritas amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Será que eu estou amando meu irmão de jornada? Ele é diferente de mim. Ele votou em outro partido. Ele não gosta do que eu gosto, mas eu estou amando meu irmão de jornada, porque aqui não está dizendo para quem ama, não. E aí ele completou. Instruí-vos é do segundo, esse primeiro amai-vos, é o ensinamento profundo de Jesus, meus irmãos. É um ensinamento profundo. Ele ia ser morto. Ele foi morto no dia seguinte, devido às palavras. Estamos na Santa Ceia, quinta-feira. Ele reuniu os discípulos e disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Um novo mandamento vos dou. Será que eu estou recebendo o mandamento? Eu estou amando? E diz assim: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O Espírito de Verdade foi enfático. Não é uma sugestão, é uma ordem. Espíritas amados. Será que temos nos amado? Porque à medida que eu amo, eu vou conseguir criar a integração e vou me harmonizar, e as peças distantes vão se unir, meu irmão. Observe na tela. Porque nós somos partes de uma grande equipe de trabalhadores. A minha peça se une com a sua e com a do outro, que vai nos ajudar a levar adiante um projeto de amor. Porque a ideia é a chamada harmonização. Então, o trabalho, quando eu amo meu irmão de jornada, eu desenvolvo um sentimento de amor, eu estou cumprindo com a grande meta da vida. Nós vemos aqui num momento especialíssimo da nossa história, para conhecer o Espiritismo e trabalhar na propagação dessa mensagem. Mas, por meio dela, nós vamos ter desenvolvido uma dose de amor que nunca iríamos conseguir se não fosse o Espiritismo. No nível de consciência que nós estamos. Então, a hora de pensar em harmonização, para fechar os Pedulares, no capítulo 11, tem 8, Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: a lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer da sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama. E aí, meus irmãos, eu fiquei pensando que nessa harmonização, para fechar com uma história verídica, né? A gente está em 1986, a gente está no movimento espírita local, esse folheto, esse livreto da FEB, da FES, a gente está vivendo um momento em que a Federativa Espírita do Estado do Espírito Santo estava rompida com a FEB. Vale a pena ler o livreto. O motivo do rompimento, as obras de Justém. E aí o presidente anterior, zeloso excessivamente, não aceitava e rompeu com a Federativa, e a nossa cadeira do conselho estava vazia. Assumiram 2 companheiros, nós conhecemos. Tivemos o privilégio de conviver com eles. Um deles é o Alcino Pereira. Desencarnou ano passado. Seu Alcino Júlio Arcanjo. Eu ia dizer que está vivo ainda, mas fica ruim com isso ainda, né? Continuou conosco trabalhando. E eles criaram uma diretriz. E o lema era unir e integrar. E mudaram o movimento, meus irmãos, mudaram. Mudaram as atitudes, mudaram as ações, se reconciliaram com a Federativa, deixaram para trás obras de Justém, que não importa, porque há um objetivo maior a ser cumprido. O nosso objetivo de mudar o mundo. Meus irmãos, vou terminar.
Nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós. Nós viemos para nos despertar, para trabalhar na sala do Senhor. Então as peças estão assim, essa ideia, né? As pessoas se esforçam, apesar de diferenças, se unem, se harmonizam e trabalham integrando-se ao grande trabalho do Senhor. Mas outras mãos podem vir. Será que uma dessas mãos que vão vir não poderiam ser a minha ou a sua, para dar amplitude ao projeto? Imagina, meus irmãos, nós em 12 anos nós aumentamos em, se eu falar o número certo, nós aumentamos, segundo o censo do IBGE, em mais de 60% o número de espíritos em 12 anos. Tem gente falando, tem uma fake news aí que a pandemia diminuiu. Não diminuiu, não. Não é o que o censo está dizendo. Eu não sei se todos aqui fizeram o censo. Alguns não fizemos. Não é verdade? O número não está correto, mas já somos 6.360.000 espíritos no Brasil. Esse grupo aqui, fecha a porta, pode mudar o mundo. Nós, acabou todo mundo lá fora. Nós podemos mudar o mundo. O que não fará 6.360.000 espíritos? Se quisermos. Se quisermos. Aí que está o problema, né? O espiritismo não tem hierarquia eclesiástica. Não vai excluir se eu não vir trabalhar. Não vai excluir. Nem cartinha. Já recebi cartinha do pastor. Já recebi cartinha comparecendo no escritório pastoral. Tinha, né? Para conversar sobre comportamentos. Não tem, não. Ninguém vai cobrar nada de você. Pode fazer tranquilo. Não tem espírito desviado. Não tem. Mas quem vai cobrar somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E tomara, meus irmãos, que quando voltarmos ao mundo espiritual e chegarmos na porta da colônia e ver o nosso anjo de guarda lá dentro, ao invés de baixar a cabeça e balançar para um lado para o outro, ele sorria. Ele sorria e me receba um tapinha no ombro. E eu uso a frase: dessa vez, hein? Dessa vez você acertou. Entra para cá. Tomara, meus irmãos, que a gente saia daqui convictos que nós temos uma doutrina capaz de mudar o mundo. Se acreditarmos nisso, se vivermos isso, inevitavelmente seremos listados dentre aqueles que são chamados os obreiros do Senhor. Saímos daqui para repensar: será que eu tenho sido um bom obreiro do Senhor? Porque esses podem ser cada um de nós, se quisermos. Muita paz a todos.